Ok, então esse exercício diz o seguinte: calcule a circulação desse campo vetorial, certo? Em torno da borda L da fatia definida por ρ, certo? Variando de 0 a 2, φ variando de 0 até 60 graus, z igual a 0, mostrado na figura, certo? A figura é essa daqui, certo? Ou seja, a gente tem isso aqui que seria uma espécie de fatia, né? Poderia ser uma fatia de pizza, por exemplo. E a gente quer calcular, certo, a circulação desse campo vetorial nesse caminho aqui, fechado, certo? Então, para isso, a gente vai calcular uma integral, certo, no caminho fechado do campo vetorial A, certo, escalar dl, certo? Na realidade, calcular isso significa o que? Calcular a integral, certo, nesses três percursos aqui, ou seja, a gente vai calcular três integrais, certo? Isso aqui é a dl, tá? Isso aqui é a dl. Então é o seguinte, ó, a integral 1, certo? A integral 1, ela é a integral do campo vetorial, certo? Que foi dado, que é ρ cosseno de φ, certo? A ρ mais, certo? Z seno de φ a z, certo? Escalar o dl, bom, o dl aqui, certo? É ao longo de ρ, né? Então aqui é de ρ, certo? De ρ a ρ, né? Na direção do vetor ρ, certo? Então é o seguinte, essa integral aqui, quando eu calcular, eu vou variar apenas o meu ρ, que seria o meu raio, certo? Ρ cosseno, certo? De φ, né? De ρ, certo? Por quê? Porque aqui, né, a ρ é ortogonal a z, certo? Então só nos interessa essa parte aqui, ok? Então essa integral vai dar o cosseno de φ ρ ao quadrado sobre 2, certo? Isso calculando de 0 a 2. Isso aqui vai me dar 2 vezes, certo? Cosseno de φ, aqui nesse caso como φ é 0, é 1, né? Então isso aqui vai me dar 2 vezes 1, que é igual a 2, ok? A outra integral, que é a integral 2, certo? É a integral de ρ cosseno de φ a ρ, certo? Mais z seno de φ a z, não é isso? Escalar, bom, aqui eu estou variando só o meu φ, né? Então aqui é ρ de φ, certo? Isso aqui na direção φ, ok? Isso aqui obviamente vai dar zero, por quê? Porque eu não tenho, certo, nem a componente φ aqui no meu campo vetorial, então isso aqui vai dar zero. Então a outra integral, certo, é a integral 3, certo? Que é a integral do meu campo vetorial, tá? Do meu campo vetorial, e aqui novamente na direção ρ, né? Então é de ρ, certo? Na direção a ρ, ok? Então isso aí é a integral, certo? De 2 até 0, né? De ρ cosseno de φ, certo? De ρ, ok? Só que nesse caso eu vou ter o que? Eu vou ter cosseno de φ, certo? Ρ ao quadrado sobre 2. Só que nesse caso o cosseno de φ, certo? Quanto é? Φ equivale, né? Φ está variando, ó, de 0 até 60. Nesse ponto aqui o φ é 60 graus, então isso aqui é 1/2, ok? Sendo isso 1/2, então isso é igual, certo? Ao seguinte, isso é igual a 1/2, né? Que multiplica, aí aqui eu vou ter, ó, menos, certo? 2, que vai me dar menos 1, certo? Ou seja, a integral, certo? Desse percurso fechado, desse campo vetorial, certo? É igual a 2
menos 1. Isso me dá 1. Que é justamente a resposta que a gente tem aqui, certo? Se a gente quisesse, certo? Se a gente quisesse, a gente também poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, certo? Se a gente quisesse, a gente poderia checar, certo? Esse valor usando o teorema de Green, quer dizer, o teorema de Stokes, né? Certo? Então vamos fazer isso, certo? Vamos checar esse teorema, certo? De Stokes, certo? Para esse exercício aí, ok? A gente vai fazer isso de uma maneira bem tranquila, certo? Não tem mistério nenhum, certo? O que é que o teorema de Stokes diz? Diz que se eu quero calcular, certo, a circulação de um campo vetorial em uma linha fechada, certo, isso é igual a integral de superfície, certo, do rotacional, né, desse campo vetorial, certo? Nesse caso, a nossa superfície seria o que? A nossa superfície seria justamente essa fatia aqui, certo? Isso seria a nossa superfície. Então, esse ds aí, certo? Ele seria o que? Ele seria ρ, né? dρ, dφ, certo? Na direção z, certo? Vou colocar aqui o AZ, certo? O rotacional, certo, desse campo vetorial, ele só nos interessa a componente, né, de AZ dele, porque as outras vão se anular. Então, a componente do rotacional, certo? Deixa eu escrever dessa forma aqui. Componente Z desse rotacional vai ser o seguinte, vai ser 1 sobre ρ, né? A gente está usando coordenadas cilíndricas, certo? Então vai ser, aqui vai ser a φ, né? A φ de ρ, né? Menos de a ρ, certo? dφ, ok? Isso é na direção AZ, certo? Não vou colocar aqui não. Quando você calcular esse rotacional aqui, certo? Sim, aqui tem o ρ aqui, certo? Eu falei no... Então, quando você calcular, certo, esse rotacional aí, você vai encontrar seno, certo, de φ na direção AZ, certo? Vou colocar aqui o AZ para não ficar um escalar igual um vetor, certo? Isso aqui, ok? Então, pelo teorema de Stokes, certo, a gente vai ter a integral, certo, na superfície S, certo, de ρ seno de φ, certo, de ρ dφ, certo? Bom, isso seria na direção AZ, certo? Porque aqui, ó, se você pegar e você fizer a integral da superfície, certo? Aí você vai ter o rotacional, certo? Que é o seno de φ AZ, certo? Quando você fizer isso, escalar, certo? ρ dφ na direção AZ, certo? Esses dois vetores aqui, quando fizer o produto escalar, certo? Entre eles, a norma deles é 1, né? Então, a gente sabe o que? Que AZ, certo? Escalar AZ é igual a norma desses dois vetores ao quadrado, vai dar 1, certo? Então, aqui, ó, se eu escrever isso aqui na forma de integrais, de uma integral dupla, certo? Eu vou ter variando de 0 a π sobre 3 e aqui de 0 a 2, certo? ρ seno de φ de ρ dφ, certo? Então isso aqui, certo, vai ser o que? Vai ser 2, né? A integral, certo, de 0 a π sobre 3 de seno de φ, né? Seno de φ dφ, certo? Eu resolvi a integral em ρ, certo? Isso aqui vai me dar 2, certo? Que multiplica menos 1 meio mais 1, certo? Que isso aqui me dá 1, que é o mesmo valor, ou seja, eu chequei
certo? O resultado disso aqui, certo? Usando o teorema de Stokes, certo? Teorema de Stokes, certo?